Vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Olha para cá só um minutinho. Às vezes nós falamos que gostamos do Senhor, que amamos ao Senhor, que preferimos o Senhor. Mas o que seria isso na prática, no concreto? Porque você não está vendo o Senhor aqui, ó. Como é que é gostar do Senhor? Como é que é amar o Senhor? Se não amar o que Ele diz, se não amar o que Ele fala, o que Ele ensina. Está entendendo, irmãos? Sabe por quê? Às vezes nós enfraquecemos na fé, porque nós estamos levando uma vida religiosa. E às vezes o significado para você de religiosidade é roupa, e nunca foi roupa. Religiosidade tem mais a ver com procedimento hipócrita, não com roupa que você usa. Então o que é ver o Senhor, amar o Senhor, gostar do Senhor, se não gostar da palavra dEle, da instrução dEle, do ensino dEle? Porque você não está vendo Ele aqui, eu não estou apalpando Ele. Como é que Ele está aqui, se não pelo que Ele disse? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a palavra de um homem valia pelo homem. Hoje isso bagunçou tudo. Hoje isso bagunçou tudo. Mas a palavra de um homem valia pelo homem. Para Deus é a mesma coisa. Você, meu irmão, você pode ficar com alguém anos, se ele não abrir a boca e não conversar com você, você nunca vai conhecê-lo. Se não abrir a boca, você nunca irá conhecê-lo. É a partir do momento que abre a boca, que você expressa o que está dentro, é que a gente conhece. É assim que conhece o Senhor. Não tem como conhecer o Senhor Deus, senão por aquilo que Ele falou, senão por aquilo que Ele disse. Conhecê-lo através da palavra dEle. Não é assim que os mundos foram criados. Ele disse e tudo se formou. Ele falou e a terra se fez. Deus é o que Ele diz que Ele é. Ele é o que Ele falou que Ele é. Ele nunca mandou você olhar para Ele fisicamente e adorá-lo. Mas Ele mandou você ouvi-lo. Então o que é amar o Senhor, gostar do Senhor, reverenciar o Senhor, se não gostar da palavra dEle? Olha para mim, presta atenção, irmãos. Há muito inequívoco com relação a conhecer o Senhor. Há muita coisa errada. Esse dia eu estava meditando nos primeiros capítulos de Mateus. Aí tem aquela parte lá, né? E você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí sabe o que você faz? Você pega uma passagem que fogo significa Espírito Santo, e acha que ali em Mateus 3,11, fogo é o Espírito Santo, e fogo ali em Mateus 3,11 é o inferno. É o inferno. Mateus 3, do 9 até o 11, fogo ali é o inferno, não é o Espírito Santo. Sabe por quê? Aí você fala que você está interpretando a Bíblia com a Bíblia. Aí você vem aqui atrás e o fogo do Espírito Santo consumiu tudo. Aí você vem para cá e fala, esse fogo é o Espírito Santo. E não é. E não é. Porque faltou um pouco de cuidado. É só ler com atenção. Ele está falando que a palha vai ser jogada no fogo e vai queimar. E os filhos de Deus serão colocados no celeiro. Quem vai ser queimado como palha são os ímpios. E aí você lê lá um texto, porque lá no Êxodo, fogo era o Espírito Santo, aqui em Mateus, fogo é o Espírito Santo. Aí você fala assim, eu interpretei a Bíblia com a Bíblia. Não, nada disso, está me entendendo, irmãos? A Bíblia é coisa séria, a Escritura não é brincadeira, é coisa muito séria. E às vezes alguns pegam Mateus 3,11 e falam assim, me queima, quero ser queimado. Baseado em Mateus 3,11, você não pode falar isso. Você pode falar isso baseado em Atos capítulo 2, mas baseado em Mateus não pode falar. E muitas vezes para a sua vida, você fica pegando versículos. E faltou de
falta um pouco de cuidado, não é nem de teologia não, é só de parar ali e olhar, e ver o que vem falando, sobre quem vem falando, o que está dizendo, não é tão complicado assim, mas falta o quê? Zelo, cuidado pela palavra. E aí acontece, irmãos, o que acontece? Como você não tem uma palavra para o dia da calamidade, aí vem uma pancada, você fica meio nocauteado. Vem outra pancada, é mais um nocaute. Daqui a pouco você está beijando a lona, somente porque não tem escritura, não tem orientação bíblica, não tem ensino, instrução. Por isso que alguns estão assim capengando, desanimados. As pessoas que cantavam com fervor não querem cantar mais. Os que tocavam com fervor não querem tocar mais. Os que oravam com afinco não querem orar mais. Lógico, quem é que alimenta tudo isso? Não a palavra. Senão a palavra que queima dentro da gente. Desde quando eu comecei o meu ministério, desde o começo, o Senhor falou para mim, de várias maneiras e de várias formas: só não saia da minha palavra. Não deixe a minha palavra, meu filho. Não deixe. Terá momentos difíceis, momentos de perseguição, de tribulação, vão cuspir em você, vão rejeitar você. Faça uma coisa, não saia da minha palavra, porque eu sou fiel com a minha palavra. Eu pratico a minha palavra. Eu faço o que eu disse que faria. Fica firme. Todos esses anos, tantas coisas aconteceram. Tantas coisas aconteceram. O que falta para nós? Respeitar essa palavra, amar a Escritura. Mas você começou a olhar para a Bíblia como um livro religioso, aí não dá. Irmão, porque tem teologia, tem várias teologias, irmãos. Você não acha que tem teologia no islamismo? Tem. Você não acha que tem teologia no budismo? Tem. Tem teologia no confucionismo? Tem. O que é teologia? Estudo de Deus, o pesquisar, ou entender Deus. Tem teologia em todo lugar. Mas a teologia bíblica, o estudo, o ensino, a instrução bíblica é outra conversa. E hoje as igrejas não têm. Você é mais colado com os seus amigos. Há mais emocionalismo, sensacionalismo do que instrução, do que ensino. Só tem uma palavra que não cai por terra, é a Escritura. Ela não cai por terra. Nós estamos aqui estudando Daniel, e Deus está mostrando para Daniel coisas que vão acontecer 200, 300, 400 anos depois, e nós que já passamos por aquilo, nós vimos o que aconteceu. O Daniel não viu acontecer, o Daniel recebeu a palavra do que ia acontecer. Nós já vimos o que aconteceu, tudo que Daniel disse aconteceu. A palavra do Senhor não cai, a palavra do Senhor não muda. Fica na palavra. Quando você souber, haverá instrução bíblica. Não é ler versículos, irmãos. Não é ler versículos. Quando eu falo que a Bíblia tem que interpretar a Bíblia, não é meramente a palavrinha, a letra, não, de você pegar uma palavrinha que significa X coisa lá em Êxodo e achar que ela significa a mesma coisa aqui em Apocalipse. Às vezes acontece. Vou ensinar para vocês estudiosos aqui. Primeiramente, você procura o significado do texto no contexto. Dentro daquele mesmo capítulo, você procura o significado. Nós vamos ler hoje o capítulo 6. Então você tem que ver o significado da palavra no capítulo 6. Não conseguiu achar? Vai para o capítulo anterior ou posterior. Não achou ainda? Vai nesse livro todo. Não achou? Vai para algum do mesmo autor. É assim que você vai estar pegando estudiosos. Aqui tem muita gente que gosta de estudar a Bíblia. Então você pega a palavra dentro do capítulo, depois no capítulo anterior ou no posterior. Não dá, vai naquele livro. Depois pega o mesmo autor que falou em outro livro. Veja mais ou menos o que ele disse sobre aquela palavra. Não achou? Aí você começa a andar pela Bíblia e começa a perguntar o significado daquilo. Isso em teologia, isso é chamado de hermenêutica. A ciência teológica que estuda isso é a hermenêutica, que vai fazer você entender essas coisas, porque senão você não se alimenta,
você não se alimenta. Aí a sua vida, você fica uma vida amarelada, sem viço, sem vigor, sem força. A primeira tribulação te derruba. A primeira palavrinha contra a sua vida te derruba. Porque faltou alimento. É assim que você estuda a Bíblia. É assim que você é instruído pelo Altíssimo. Porque o Altíssimo está aqui e Ele fala pela palavra. Como é que você tem encontro com Deus senão com a palavra dEle? Amém? Todos entenderam? Ou eu já cansei vocês? Entenderam? Sim ou não? Levante a mão quem entendeu. Amém. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 6. Depois de falar sobre a nossa vocação, né? A nossa vocação no capítulo 1. A nossa mensagem no capítulo 2. O que saber sobre a igreja no capítulo 3. O que saber sobre os obreiros no capítulo 4. O que saber sobre a disciplina na igreja no capítulo 5. Hoje nós vamos ver sobre as contendas, demandas na igreja. Bom, não esqueçamos do grande problema dessa igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto é igual a nossa aqui, só que ela estava em Corinto. Nós estamos em? Aonde nós estamos? Em Suzano. Essa aqui estava em? Essa igreja estava em Corinto. Por isso é carta aos Coríntios. Amém, irmãos? Não é só para corintiano, tudo bem? Não é só para corintiano, não. Tá bom assim? Beleza? Tudo bem? Sem problema? É para todos nós. É a cidade que era Corinto. Amém, irmãos? Então hoje nós veremos as contendas, as demandas lá naquela igreja. Mas não esqueçamos o grande alvo. Havia partidarismo naquela igreja. Havia grupinhos. Havia acepção de grupos. Havia a turminha do Paulo, a turminha do Pedro, a turminha do Apolo, e tinha um outro ainda que era metido a besta. Tinha outro grupinho que falava assim: não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. É os super espirituais, né? É os que se acham, né? Também tem esses por aí também. Então o grande tema aqui é isso, são os grupos, o partidarismo que havia lá naquela igreja. Aí o Paulo começa falando com eles sobre a vocação deles. Olha só, começa lá em cima também. Vocês andam assim. Olha a vocação de vocês no capítulo 1. Lembra do capítulo 1? Chamados para ser santos, chamado para comunhão, chamado para glorificar a Deus. E agora vocês ficam aí, olha. Isso foi o capítulo 1, já falamos. No capítulo 2 foi a mensagem, a essência da mensagem. Não era o Platão, que era a corrente lá, não era o Aristóteles, que era outra corrente, não era o Sêneca, que era outra corrente romana, não. Qual que era a essência da mensagem, o evangelho lá? Deus, o Pai, a cruz de Cristo, capítulo 2, e é aplicado pelo Espírito Santo. Lembra-se disso, capítulo 2? Então o capítulo 2 é para mostrar a essência da mensagem, porque Corinto, aquela igreja, eles vieram daquele mundo grego e eles respeitavam Aristóteles, que o Aristóteles é desde a época da Grécia, desde a época depois dos medos e dos persas, o instrutor de Alexandre o Grande. Todo aquele mundo ali, aquele mundo grego, era dominado pelo pensamento filosófico de Aristóteles. E mais tarde o Sêneca acabou dominando. Esse povo se converteu e ainda admirava os filósofos. Então Paulo fala, olha aqui, capítulo 2. A essência da mensagem, ela é pré-ordenada por Deus, é antes da fundação do mundo. É firmada na cruz de Cristo e é aplicada em nós pelo Espírito Santo. Esse foi o capítulo 2 que já vimos e vamos deixar para lá agora, vai. Vamos para o capítulo 6, senão a gente não fala, né? Capítulo 6 é a contenda, as contendas, as demandas. Dentro da igreja, brigas dentro da igreja. Ouviram? Confusões dentro da igreja. Eu acho interessante que quando nós começamos a falar Corinto, foi nesse ano, no começo do ano. E esse ano aconteceu tantas coisas, né?
Deus sabe todas as coisas, não sabe? Eu fico assim, irmão, você não tem ideia. Às vezes eu estou andando de carro assim, eu começo a chorar, irmão. Eu sou tomado assim, de emoção, porque como Deus fala, meu Deus do céu. Quando nós começamos Coríntios esse ano, eu apenas quis começar, vamos aí, alguns irmãos falavam comigo sobre Coríntios, tá? Vamos começar, acho que é legal a gente aprender Coríntios, vamos estudar Coríntios. Já fazia muito tempo que eu não estudava o livro de Coríntios, lia o Coríntios praticamente quando eu ia fazer a Santa Ceia mesmo, fazia tempo, anos que eu não estudava o livro, a não ser quando trazia alguma pregação temática. E aí nós começamos o Coríntios, e aí começou a acontecer algumas coisas na nossa igreja. Falei, meu Deus do céu, meu Pai amado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem somos nós? Demandas na igreja, contendas na igreja, brigas na igreja de Corinto, e precisamos olhar para nós mesmos. O grande alvo é olhar para nós mesmos e aprender aqui. Aqui tem a exposição do problema, nesse capítulo, e Paulo traz algumas soluções para os problemas. Como resolver esse problema? Como nem entrar nesse problema? Ele vai trazer para nós. Amém? Nós vamos falar também esse capítulo em 2 cultos também, tá bom? Porque primeiro eu vou mexer com as contendas, e depois tem as paixões também, nesse capítulo 6. Hoje vamos mexer com as contendas apenas, e na outra vez a gente mexe com as paixões carnais que estão aqui também. Amém? Vamos ler então do versículo 1 até o versículo de número 11. Até o versículo 11. Capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante os incrédulos? É só existir entre vós demandas. Já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, vos quem? Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Primeiramente, vamos olhar uma palavrinha aqui. Verso 2. Começa como? Verso 2? Tá bom? Só isso. Como é que começa? Tá bom. Verso 3. Outra vez. Verso 9. Verso 9. Vai lá para o verso 15.
Todo mundo, 1, 2, 3, já. Verso 16. Verso 16. Verso 19. Verso 19. Tem alguma coisa aí, não tem? O que foi que vocês repetiram? É tipo assim, vocês não sabem? Vocês não sabem? Ele está falando porque o Paulo já os ensinara. Essa igreja foi plantada por Paulo lá em Atos capítulo 19. Eles foram ensinados. Então Paulo, vocês não sabem? Ou não sabeis isto? Ou não sabeis isto? Ou não sabeis isto? Ou não sabeis isto? Diga saber. Diga, Deus quer que nós saibamos, que nós aprendamos. Diga outra vez, Deus quer que nós saibamos, que nós aprendamos. Deus não tem o culpado por inocente, irmãos. Isso é palavra minha? E esse termo aqui, Deus não tem o culpado por inocente, é palavra minha? Deus não tem o culpado por inocente. E quem é o culpado? Aquele que sabendo fazer uma coisa não faz. Aquele que sabendo algo, age como se não soubesse. Por isso a pregação do Evangelho, a ministração da palavra, para que nós sejamos atinados, despertados, para que nós possamos nos arrepender. Porque aquilo que você sabe, se você não fez aquilo que você sabe, você pecou. O que nós temos que fazer depois que peca? O que nós temos que fazer depois que pecamos? Por que tão pouquinho assim? Eu falaria isso gritando. Porque pedir perdão, ainda bem que eu posso. Fala a verdade, irmãos. Eu adoro pedir perdão, irmãos. Você não gosta de pedir perdão? Não gosta? Quem gosta de pedir perdão aqui? Eu amo pedir perdão, irmão. Porque perdão, eu expliquei nas redes. Rede por rede. Perdão é para filhos de... Perdão é para filhos de... Eu expliquei que perdão não é para os ímpios. Tá bom? Choca alguma pessoa aqui? Choca alguém aqui? Perdão não é para o ímpio. Como não, pastor? Não, não é. Para o ímpio é Jesus. Se Jesus não for pregado e se eles não receberem Jesus, porque o perdão vem através de quem? O perdão vem através de quem? Jesus, meu irmão. Como é que Deus, o Pai, deu perdão para nós? Dando para nós quem? Não tinha isso antes, meu irmão. Não tinha isso antes. Quando se falava de perdão no antigo mundo, você tinha que fazer um sacrifício, matar um carneiro, um cordeiro, fazer um sacrifício. Todas as religiões faziam isso. Nós, filhos de Deus, temos perdão. Os ímpios não, os ímpios precisam de Jesus. Se os ímpios não tiverem Jesus, eles não têm perdão, é óbvio. Como é que eles podem ter perdão se eles não têm o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como é que eles podem ter perdão se eles não têm o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É uma das coisas mais importantes da Escritura. Eu falei agora no livro de Daniel, quarta-feira. O Daniel viu o advento do Messias. Ele viu as obras do Messias. Ele viu a rejeição de Jesus. Ele viu o triunfo de Jesus. Ele viu isso anos e anos antes. E uma coisa que ele falou é o seguinte: quando o ungido vier, cessará a iniquidade. Por quê? Porque ele vai perdoar. Ele vai perdoar. É o Messias que perdoa pecado. Se alguém não tiver Jesus, não tem perdão. Perdão é para nós, irmãos, para filhos, filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, meus filhinhos. Filhinhos, não criaturas. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Então, meu irmão, a gente peca. Quando você faz aquilo que você sabia que não deveria que fazer, você pecou, você errou. O que eu tenho que fazer? Rapidamente, Jesus, eu peço perdão. Pastor, mas já é a 10ª vez que eu peço perdão pela mesma coisa. Ué, meu irmão, evolui. Desenvolve, acorda para a vida, porque você só vai desenvolver espiritualmente
quando aquele ponto for resolvido. Pecou nessa área? Pecou. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Você vai pecar em outra área agora. Ou em outra situação. Ou numa situação mais aquecida. Então quando ele fala assim, não sabeis, não sabeis, não sabeis, esse é o pecado deles. Eles sabem que não tem que fazer aquilo e estão fazendo aquilo. Quem está me ouvindo? Irmãos, ame o perdão de Deus. Não durma sem pedir perdão. Não estou falando para você chegar assim de noite e falar igual aquele religioso, ó Deus, perdoa as multidões de pecados. Aí não dá, né, irmão? Pedir perdão por, como é que fala isso aí? Atacado não dá, né? Aí não dá também, irmão. Aí também, aí ele está brincando comigo. Eu espero que não tenha irmão que assim, Senhor, perdoa as multidões. Você pode falar assim, Senhor, eu sei que eu tenho multidões de pecados, vou até falar, mas perdoa as multidões? Não, você tem que falar um por um, listar. Ó, Senhor, aqui, olha, eu falei aqui, eu errei aqui, foi com meu irmão, foi com a minha irmã, foi com meu pai, foi com a minha mãe, foi com o meu cônjuge. Básico para um casamento bem sucedido, básico, perdão. A mulher que tem um marido e que acha que o marido é perfeito, minha irmã, coitadinho dele, viu? Eu não queria ser teu esposo, não. Perdão, irmão, tem que perdoar. Não tem casamento que aguente se não houver perdão. Não tem casamento que aguenta. E isso vale para os homens em relação às mulheres também. Perdão, meu irmão, é básico, isso é fundamental. Não sabeis? Então eu estou pegando essa palavra que se repete, esse estribilo aqui, né? Que se repete aqui, para a gente aprender. Pecado é deixar de fazer aquilo que você sabe fazer. Ou não fazer aquilo que você deveria fazer, ou fazer aquilo que você não deveria fazer. Eu sei que não deveria fazer, ou eu sei que deveria fazer. Fiz o que eu não deveria fazer, pequei. Não fiz o que deveria fazer, pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, me orienta. Aí você presta atenção na pregação, presta atenção na palavra. Quando nós estivermos pregando, quando a palavra do Senhor vier, presta atenção. Porque a palavra, gente, Deus fala com gente viva. Deus fala com quem está ouvindo. Então, não sabeis? Não sabeis? Eu queria destacar aqui, então, essas repetições, tá bom? Em todos esses versículos, não sabeis, não sabeis, não sabeis. Então, Paulo está espantado com essas contendas. Então, vamos lá, então, vamos dividir aqui, então, em 3 pontos, então, aqui eu vou falar com vocês do quê? Eu vou falar com vocês, qual é a realidade daquela igreja, as consequências daquelas demandas, daquelas contendas e como solucionar aquilo. Tá bom? Pelo menos, vamos passar isso aqui. Amém? A realidade de que ali tinha esses problemas, as consequências desses problemas e como resolver esses problemas. Amém? Então, primeira coisa, vamos lembrar de que situação essa igreja está. Ela está num contexto de imoralidade, num contexto de vaidade. Essa igreja existe numa cidade onde o adultério, a prostituição, a imoralidade era moda. Era moda. É nessa cidade, gente, a gente pensa que nós estamos aqui moderninhos, meu irmão, olha, esse lugar aqui dava um show na gente. Nós estamos, os intelectuais disseram, mas teologicamente sempre estivemos assim. Mas os literários, os literatas, eles dizem para nós que nós a partir de 90 nós estamos no pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Cada um tem a sua verdade, é como eu penso, é como eu acho, ou o meu casamento é como eu tenho que levar mesmo, ninguém se intromete. E tem um comercial na televisão lindo, e eu gosto daquele comercial. Tem um comercial na TV, quem faz o comercial é o irmão, o Júnior, o irmão da Sandy, né? Faz o comercial, aquela ex-mulher do Fenômeno, que eu esqueço o nome dela sempre, e mais algum outro ali. O comercial, o texto é lindinho, lindinho. É sobre um telefone, eu acho que é os Nets. É Nextel, não é? Nextel. E eu acho, aquilo eu acho certo mesmo. Eu não sou guiado pelos rótulos, ninguém me rotula, não é isso? O comercial? Quem já viu o comercial? Né? Os rótulos não me definem. Não é isso? Mas se você pega o texto, no meio do texto, aquilo é um pós-modernismo. Eu sou o que eu quero ser. A minha verdade é a verdade, ponto, acabou.
Eu faço com o meu filho do meu jeito, ninguém manda em mim. O meu casamento é do meu jeito, não do jeito da Bíblia. Isso é o pós-modernismo. Tem uma pitadinha naquele comercial. Eu acho filosoficamente bonito também aquele comercial. Mas ele tem uma pitadinha de anticristianismo. Ele tem um espírito de anticristo dentro daquele comercial. Porque a verdade hoje é relativa. E a verdade não é relativa. Tá bom, irmãos? A Bíblia tem absolutos. Eu falava lá em Itaquá esses dias. Os pais hoje têm uma mania. Não, eu sou amigo do meu filho. Eu sou amigo. Eu tenho que ser amigo. Pai tem que ser pai. Essa ideia pós-moderna de ser amigo. E nem define o que é amigo. Qual é a definição do mundo de amigo? Porque amigo bíblico é o que corrige. Amigo bíblico é o adelphos, é aquele que está ao lado. Mas quando um pai fala, eu tenho que ser amigo, amiga da minha filha, amigo do meu filho, aí faz a caminha e fala para a filha, vem transar aqui no quarto do papai, filhinha. Vem transar aqui, o papai deixa. Vai transar lá fora, no motel, vai pegar uma doença. Falta absolutos, falta firmeza. Quem está me ouvindo aqui ainda? Falta firmeza. Muitos pais hoje, eu sou amigo do meu filho. Seja pai, rapaz. E você, mãe, seja mãe. Ser amigo é posterior. Agora, quando ser amigo é para ser amigo bíblico. Porque o amigo do mundo não é amigo bíblico. Amigo bíblico é aquele que corrige quando tem que corrigir. Que fala firme quando tem que falar firme. Então esse mundo pós-moderno não tem mais absolutos. Não tem mais uma só verdade. Não tem mais um só ensino. Cada um fala o que quer, do jeito que quer. Tem uma igreja aí, meu irmão, não é igreja, aquilo é uma seita, que os pastores têm que fazer vasectomia. Porque o grande líder lá está preocupado em que o pastor não seja analisado pelos filhos. Porque os maiores problemas dos pastores são os filhos. Toda a igreja julga o pastor por causa dos filhos dele. Então esse líder dessa igreja teve uma ideia: todo pastor aqui tem que fazer vasectomia. Primeiro ponto é uma questão espiritual, porque aí ninguém pode julgar o pastor. Por quê? Porque filho de pastor não é crente não, irmãos. Filho de pastor não é filho de Deus não, tem que se converter. Todo filho de pastor tem que passar pela experiência da conversão. Não nasce convertido, ninguém nasce filho de Deus. Então, os filhos dos pastores é uma pedra no pé do pastor, não se fala do pastor, é uma pedra. Se o pastor não tiver mente aberta para saber essas coisas, ele se perde. Um outro alvo é o seguinte: esse grande líder, essa grande denominação, não quer que os pastores tenham filho, por causa do quê? Das demandas trabalhistas, das heranças, dos direitos. Olha que heresia, olha que inferno, e é uma grande denominação aí. E talvez você goste, porque é a igreja que mais fala de dinheiro aí fora. É uma seita. E talvez você goste deles até. Mas os pastores têm que ser vasectomados. Ou outra coisa, sei lá o que fala. Vasectados, como é que é o nome? Como é que coloca isso no particípio? Não sei não. Vasectomizados. Obrigado, professor Antônio. Vasectomizados. Já pensou, irmãos? Falta do quê? Falta de escritura, queridos. Falta de Bíblia. Então falta firmeza. Falta firmeza. Uma igreja mole. Uns evangélicos mole. Não se intromete na minha vida. Não se intromete na minha vida. Da minha vida cuido eu. Não venha meter o nariz onde você é chamado. Prega aí em cima, viu? Prega aí em cima. Não venha falar comigo não. Vai, bonitão. Nem eu quero me meter mesmo não. Nem eu quero me intrometer na sua vida mesmo não. Eu quero falar a palavra, quero pregar a palavra. Quero pregar, quero ensinar a palavra. Se a palavra não falar com você, eu é que não vou falar. Se a Bíblia não falar com você, eu que não vou falar. Se o Espírito Santo não falar com você, eu que não vou falar. E aí aparece o que? Uma geração mole, sem convicção. Um povo cheio de informação, cultura inútil. Você conversa com um adolescente, eu me sinto tapado. O cara sabe tudo. Aí quando você vai conversar de coisa séria, não sabe nada.
Cultura inútil. Cultura inútil. Pega uma criancinha, pega nossos menininhos aí de 3 aninhos, vai conversar com eles. Cheguei pro filho da irmã aqui, falei, tudo bem? Tudo bem. Eu e você estamos bem? Somos amigos? Aí ele falou assim, sempre. 3 aninhos. Que termo é esse? Sempre. Falei, rapaz, é chavequeiro, rapaz. 3 aninhos. Aí eu olhei assim, falei, é ele mesmo que está falando? Será que ele fez mais idade e eu não vi? Você conversa com os pequenininhos, meus irmãos, você fica bobo. Tem muita informação, tem mesmo. E alguns pais e mães se enganam. Porque aí fica lá, meu filho é tão inteligente. Eu já passei, eu falo porque eu já passei por isso também, esses bobinhos. Acha que eu nunca olhei para os meus e fica assim, ó, rapaz, esse vai ser um Einstein, hein? Rapaz, esse vai ser um Einstein. Eu pensava que fosse também. Eu sei como é que vocês são, eu posso falar porque eu tenho 3 já, e já estão grandes já, meu irmão. É muita informação inútil. Entendeu? Muita informação inútil, não serve para nada. Sabe mexer? Começa eu e o PH mexendo no celular. Vamos eu e o filho do pastor Antônio escrever parabéns para você. Eu demoro meia hora. Ele já está fazendo xixi no banheiro já acabou já está no banheiro fazendo xixi já. É muita informação, mas não vale nada. A gente precisa de cultura bíblica. A gente precisa de cultura bíblica. A gente precisa de instrução divina. A gente precisa pensar como Deus pensa. A gente precisa entender como Deus entende. É diferente, meu irmão. Por isso, a geração que virá por aí, queridos, serão uma geração amarelada, desestimuladas, que se matam facilmente, que se enganam facilmente. Essa é a geração que está por vir, meu irmão. Não sabeis que vocês vão julgar os anjos? Quais? Quem vocês? Nós lemos aqui. Quem vocês vão julgar o mundo? Os esclarecidos pela palavra. Nós julgaremos os anjos, irmãos. Nós julgaremos os anjos. Não são o Gabriel nem o Miguel não, viu? São os anjos caídos. Nós vamos julgar os demônios. Os anjos caídos. Você vai aparecer lá, ó. Esse capeta aí, o Senhor deu esse capeta aí, ele me apresentou X coisa. Esse capeta aí, ele vai pro lago de fogo isso aí. Vai pro lago de fogo. Não sabeis que vocês vão julgar até os anjos? Como é que não consegue julgar essas contendas entre vocês? E outra coisa que pecado não é levar a nossa causa para o tribunal. Pecado é coisa que pode ser resolvido aqui, é a gente querer resolver, que os ímpios resolvam a nossa causa. Quando for uma causa mundana, é lá no mundo que a gente resolve. Mas quando for uma causa entre nós, é entre nós que nós resolvemos. É que tem pessoas que não têm coragem de olhar no olho, fazer o cara a cara, o olho no olho. Tem gente que não sabe fazer isso. Não sabe fazer o tete a tete. Não tem coragem. Por isso falta cultura bíblica. Ensino, instrução, ouvir a palavra. Amém? Eu leio esse primeiro versículo e já encerro, porque a hora já passou, né? Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo, entre vocês, levar coisas de vocês para os injustos, e não perante os santos? Como é que vocês levam as questões de vocês para os impuros? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos somos nós, meus irmãos. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas pequenas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Cultura bíblica nos capacita a tudo, meu irmão. Ensino, pregação bíblica, exposição bíblica, ministração bíblica, nos ajuda a resolver todas as coisas. Amém, irmãos? Esse povo estava localizado num lugar impuro, completamente maligno. Era para eles serem luz, era para eles serem sal. Dentro da cidade de Corinto, tinha um ídolo para prostituição e para o homossexualismo, dentro da cidade. As mulheres que se converteram nessa igreja, muitas delas vieram da prostituição cultural, não é prostituição para ganhar dinheiro, era uma prostituição cultural.
dentro do templo da Afrodite, dentro do templo tinha recâmaras, onde as mulheres se prostituíam. Era um culto. Elas faziam aquele culto para uma divindade, se prostituindo com os viajantes, dentro dos lugares do templo da Afrodite. Dentro do templo. Essas mulheres se converteram. E agora vieram para a igreja. E algumas delas estão voltando à prática. Tinha um outro monumento a Apolo, que era uma estátua de um homem seminu, que era o grande ídolo dos homossexuais. Aristóteles, meu irmão, Platão, falava bem dessas coisas, eles gostavam disso. O Platão, ele estimulava os seres humanos a experimentar tudo de todos. Experimenta tudo aí, vai, experimenta tudo. Você está vendo que nós não estamos muito longe? Parece que essa carta foi escrita para o nosso tempo. Nós estamos aqui, no meio de um povo corrompido, e você e eu precisamos ser luz. Eu e você precisamos ser sal. Não é que você não pode, não. É que você consegue não poder. Você foi instruído, você foi ensinado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não saia do seu lugar agora, por gentileza. Não saia do seu lugar.